Bom dia, muito bom dia. Bom dia quem está entrando aqui no Instagram. E tô abrindo a live aqui no Insight Timer também. Vão dando bom dia, vão dizendo da onde estão falando. Que a gente vai começar aí a se conectar e a falar sobre abundância. Hoje a gente vai estar falando sobre abundância. Então, bom dia, Carla, minha querida. Bom dia, pessoal que está chegando. Vão dando um bom dia aqui no Insight Timer agora e aqui no Instagram para falar como entrar no fluxo da abundância. Eu adoro falar sobre isso. Como entrar neste fluxo da abundância, né? Bom dia, bem-vinda, Box Supri, todo mundo que estiver chegando vai dando bom dia, porque esse bom dia, gente, a gente trabalha com energia, com vibração, né? Então, se a gente começa a dar bom dia, um dá bom dia, outro dá bom dia, tudo, olha a frequência que a gente cria para esse campo aqui dessa live, tá? Preciso de vocês, por favor. Então, coloquem bom dia, tragam esta energia. E lembrando que isso já tem a ver com o fluxo da abundância. Seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, seja com as pessoas que a gente está lidando. Esta abundância tem a ver com a nossa frequência. Muitas vezes a gente pensa assim, não, isso tem a ver com fatores externos. Não tem nada a ver com fator externo, gente. A abundância é interna. E quando a gente entende essa lei universal, ou melhor, algumas leis universais que eu vou estar falando hoje aqui, a gente consegue trazer essa abundância para nossa vida. Bom dia, Tânia, aqui no Insight Timer. Bom dia, Elô. Saudade de ti. Bom dia, Bianca. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Todo mundo que for chegando, sinta-se aí abraçado, acolhido e vamos continuar com esta energia para esse campo de muita abundância. Começando então a falar sobre o conteúdo. Como entrar no fluxo da abundância? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender que a abundância é algo muito maior do que dinheiro. Sei que a maioria das pessoas já tem esse conceito, né? De que a abundância é algo maior do que o dinheiro que eu tenho no banco, do que eu tenho na carteira. Mas se a gente introjetar esse conceito, é muito melhor quando a gente não tem algo visível, algo material para perceber. Então, pensem comigo, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente tem alguma situação financeira um pouco mais difícil, ou até menos, não muito difícil, mas menos do que a gente gostaria. Bom dia, Solange, bem-vinda. O que acontece? A gente já começa a visualizar o campo físico. E por isso que eu estou dizendo, não confunda abundância com dinheiro, porque o dinheiro está no campo físico, eu toco. Agora, a abundância é muito maior do que isto. É realmente um estado de espírito. E essa é a primeira coisa que a gente precisa estar lembrando. Segunda coisa muito importante relacionada à abundância para que a gente possa entrar. Aqui a gente precisa investigar, tá? Por quê? Todos, não tem uma pessoa na face da Terra que não tenha crenças de escassez, certo? E nós trazemos essas crenças de escassez, gente, simplesmente pela nossa ancestralidade genética, composição celular. Por quê? Pensem comigo, há muito tempo atrás, ou até nem tanto tempo assim, vamos pensar nos nossos pais, nem vou falar da geração dos nossos avós. Era possível eu entrar na internet e comprar uma coisa que eu queria, dependendo ou não do dinheiro que eu tenho? Não, né? Por quê? Porque eu precisava, não era uma questão só de ter ou não ter dinheiro, não existia, não tinha, era escasso. Pensem que não muito tempo distante aí, quando se tinha uma guerra, o que acontecia? Não se tinha recursos, eu não podia ir no supermercado e comprar, né? Porque não tinha
aquilo para ser vendido. E nós viemos com esta programação e com estas crenças. Então, nós trazemos na nossa genética muitas crenças de escassez. E eu estou dando este exemplo. Agora, pensem comigo quantas crenças a gente ouviu, tá? De que dinheiro não dava em árvore, que era difícil, que a gente tem que trabalhar muito para ter dinheiro, né? Que a abundância não é para todo mundo. E se nós ainda hoje pararmos para pensar, a gente vai ver o que é dentro do nosso mundo, da nossa materialidade, dessa dualidade da terceira dimensão que nós vivemos. Muita desigualdade, né? Bom dia! Também estava com saudade, Ivan. Bem-vinda. Então, olha bem o que a gente está trabalhando, o que a gente está vivenciando. Uma desigualdade social enorme. Então, muita gente não tem, ou tem pouco, né? E muita gente, ou melhor, poucas pessoas têm muito dinheiro. Então, só da gente estar nessa desigualdade, viver essa desigualdade social, é difícil de nós olharmos para a abundância. Porque quando a gente olha para a abundância, o que as nossas crenças dizem? Que não tem para todo mundo, que está faltando, que a grande maioria passa muita dificuldade, passa fome e tudo mais, né? Tá sem áudio aqui no Insight Timer, me digam. Para mim, a princípio, tá tudo bem. Tá excelente aqui a minha conexão. Me digam como é que tá. Quem tá aqui no Insight Timer, por favor, tá? Ah, tá ok, a Bianca disse. Então, deve ser alguma coisa aí, Fabiana. Ó, som normal. Beleza, obrigada, gente. Então, dá uma ajustada aí no teu áudio que deve ter alguma coisa, tá? Obrigada. Obrigada por falar sobre isso. Gente, me digam se não tiver alguma coisa funcionando, tanto aqui no Instagram quanto no Insight Timer, por favor, que eu tô seguindo o baile, como a gente diz, tá? Então, por esta vida que a gente leva, nós temos inúmeras crenças de abundância, de escassez, tá? Só tô dando alguns exemplos aqui da nossa genética, da nossa ancestralidade, da vida que a gente leva, né? Então, a gente precisa olhar para estas crenças, mergulhar nessas crenças, como eu digo, e reprogramar essas crenças. Talvez vocês me perguntem, Lu, como a gente pode reprogramar essas crenças? É uma das coisas que eu ensino sempre nos meus treinamentos individuais, tá? Tem crença, ou melhor, tem técnica para limpar crenças de maneira consciente, que é essa que cada pessoa que eu ensino e ganha essa autonomia emocional de gerir as suas emoções, sabe fazer, como também tem possibilidade de nós limparmos crenças do inconsciente, tá? Aí com outra metodologia, mas que também é possível a gente limpar crenças do inconsciente. Então, existe sim ferramentas, só que a gente precisa já, o que hoje você pode sair dessa live e já fazer? Você já estar atenta a o que está me limitando. Por que eu acho que eu não tenho abundância? E eu repito, não só dinheiro, tá? Por que eu não me sinto abundante? Ah, porque na minha casa sempre tinha o sorteio do bife, vamos supor. Tô pegando um exemplo, tá, gente? Mas que às vezes é. Quantas vezes a gente ouviu, ah, vai perder o sorteio do bife? Vocês não ouviram? Eu ouvi isso. Tá? Vai perder o sorteio do bife quando a gente era pequena, adolescente lá, né? Ou não tinha carne todos os dias, certo? Porque a gente ouviu nosso pai e nossa mãe sempre dizer que carne era uma coisa cara. Quem nunca, né? Coloquem aqui para saber se só eu era assim, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente fica ouvindo que carne é caro, que eu não posso comer carne todos os dias, que eu vou perder o sorteio do bife, inconscientemente eu já começo a criar crenças de escassez. Ó, a Solange disse aqui, ó, que ela também ouviu, ó, que bom que eu não fui a única, né? Quer dizer, que bom não, né? Mas o bom seria que ninguém precisasse ouvir isso, mas isso faz parte,
não só das nossas crenças de inconsciente coletivo, como nós somos criados assim pelos nossos pais e os nossos pais pelos nossos avós e assim por diante. Então, gente, a gente cria crenças que muitas vezes a gente diz, meu Deus, mas da onde que eu tirei isto? Certo? Mas estão dentro de nós. Então, minha sugestão, pare um dia e escreva todas as suas crenças, tudo que te limita a realmente sentir abundância. Pode ser com essas frases que eu estou citando aqui, como pode ser, sei lá, eu usava as roupas da minha irmã, né? Minha irmã tem 4 anos mais que eu. Muitas roupas da minha irmã eu usava, eu herdei essas roupas, né? Então, hoje quando eu vou comprar uma roupa, eu tenho que lembrar e tirar aquela ideia de que eu tinha que comprar roupa usada, senão eu ia continuar comprando roupa no brechó, tá? Isso parece pequenos sinais de escassez que a gente nem se dá conta, gente. E é muito interessante porque hoje, depois que eu tomei... vou contar uma coisa pra vocês que eu tava lembrando agora há pouco. Hoje, né, eu tomei banho, tava me arrumando e tinha uma sessão logo em seguida. E aí, fui me arrumar, tomei banho, aquela coisa toda, e daqui a pouco, automaticamente, eu já peguei a mão, eu passei a mão na minha essência que eu trouxe do Egito. E é uma essência cara, porque é uma essência pura. É o que é utilizado para fazer os perfumes importados. Então, imagina, é um vidrinho que eu paguei super caro, né? Eu comprei lá no Egito e eu disse, nossa, isso aqui custa bastante dinheiro, porque é a essência pura, né? E aí, automaticamente, eu já saí do banho e tudo, e já comecei a passar essa essência que é cara e que é umas gotinhas assim, e que é maravilhosa. Eu passei a essência de Nefertiti, que foi uma das que eu comprei. E aí tá, ok, tudo. Depois sentei aqui no computador, porque eu tava atendendo uma pessoa online. E eu sentindo esse perfume, que eu tô aqui ainda agora, vocês não vão conseguir sentir, mas eu sentindo esse perfume. E eu pensando assim, gente, em outras épocas, quando que eu ia botar para atender online, que ninguém ia sentir esse cheiro, mas eu tô sentindo. E isso que importa. E aí entra a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, como entrar no fluxo da abundância, sentindo-se abundante. Se eu ficar economizando a minha essência do Egito, da Nefertiti, porque é para uma ocasião especial, que é para quando eu for sair, que é para quando alguém sentir esse cheiro que não eu tô me sentindo abundante? Obviamente não. Por quê? Porque eu vou botar o perfume para outra pessoa sentir o cheiro. Porque eu penso já que eu não mereço sentir esse cheiro, só que eu mereço. Eu me arrumei aqui na minha casa para atender a pessoa e disse, eu quero me sentir com esse cheiro, certo? Então, eu já tô entrando no me sentindo abundante. Ah, Lu, mas foi cara essa essência? Foi, mas eu mereço todos os dias, não importa, né? Porque você não precisa economizar, vai ter dinheiro para comprar outra quando acabar. Isso é abundância, né? Exatamente, Solange. Sentir-se abundante. Mas, olha, perfeito comentário e já quero aproveitar. Agora, se eu comprar irresponsavelmente e não me sentir abundante, quando acabar a essência, eu não vou ter o dinheiro. E aí vai vir a ansiedade. E aí vai vir a culpa. Por que que eu comprei? Tá? Então, isso, gente, é aqui a linha tênue. Perfeito comentário, Solange. Obrigada. Porque se eu não sentir isto, quando acabar, ou antes de acabar, já vai vir um monte de outras contas na minha vida que eu não vou poder ter a essência. Tá? Então, é uma linha muito tênue, gente. Por isso que a terceira coisa que eu quero dizer é justamente essa. Sentir-se abundante. Sabendo, tendo a certeza que eu tenho, que eu vou ter, tá? Gente, isso é tão incrível. Eu tenho N exemplos para falar, certo? Até mesmo, vamos supor, quando eu estava mudando de casa e estava procurando uma outra casa,
E nos 45 do último tempo, né, chegou assim a casa perfeita que eu tava querendo e dentro do valor que eu tava procurando, no lugar que eu tava procurando, que tinha que ter sol, tudo mais, já tinha todos os meus critérios. Mas por quê? Porque eu já tinha colocado isto na minha vida. Eu já me sentia abundante nesse sentido, tá? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Muito cuidado, porque a gente tá nesta linha tênue. O que eu mereço, tá? Eu preciso me sentir, obviamente para me sentir abundante eu tenho que me sentir merecedora. Então também se tem crenças de escassez, ou melhor, de merecimento, ou de competência, de suficiência, também crenças de competência e de insuficiência são também que não te dão abundância, tá? Mas não vou entrar aqui porque não é o assunto principal da live. Tá? Mas também são crenças de competência, merecimento e insuficiência. Essas três também são crenças que a gente precisa ver além das de escassez, que eu falava anteriormente, tá? Mas depois que eu já me sinto merecedora, eu já me sinto abundante, gente, isso tudo chega muito fácil. Muito fácil. Mas cuidado! Aquele merecimento fajuto, vamos dizer assim, é aquela história, né? Tem um monte de meme aí que fala, eu vou gastar como se não tivesse amanhã, e amanhã chega. Então, cuidado, porque não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando em sentir-se. Deixa eu ver aqui o comentário que tem. Eu tô mudando muito isso, eu mereço. Não preciso sempre economizar o uso de algo ou sempre comprar o mais barato. Mereço o que é bom de qualidade. Tinha muitas crenças de dinheiro e conviver com minha mãe, que ainda tem, é muito desafiador. Obrigada, Bianca, pela colaboração aqui. Olha bem, gente, a maioria, tá? Eu não vou dizer regra geral, mas os nossos pais têm muita crença em relação a dinheiro, em relação à abundância, em relação a manifestar, tá? E, obviamente, nós também temos, porque fomos educados por eles, certo? Então, a Bianca que já percebeu que a mãe tem, né? E que ela tá conseguindo limpar essas crenças. Gente, eu venho também de uma família que tinha muitas crenças. O meu pai, então, nossa, muita crença de escassez. E eu entendo a trajetória dele, obviamente, foi de muita escassez, tá? Tinha 10 filhos, né? 9 vivos, mas 9 irmãos. Imagina. Então, a gente passa por isso tudo. Agora, as crenças dos meus pais, por isso que eu falei, olha lá, porque tá na genética, tá? As crenças dos nossos pais não precisam ser as nossas em relação à abundância, em relação à escassez e principalmente em relação ao merecimento. Pensa lá, o meu pai que teve 9 irmãos, obviamente, para ele se sentir merecedor dentro de uma família gigantesca, era muito mais complicado do que eu que tenho uma, certo? Então, tudo isto, a gente, quando fala, parece que é uma coisa simples, gente. É simples, mas é complexo, porque, repito, qual é a coisa mais importante? Eu mergulhar dentro das minhas crenças, dentro da minha trajetória, dentro dessa minha história que eu trago, tá? E aí, só para complementar, sentir-se abundante, né? Eu penso que o primeiro passo é a aceitação dessas crenças, e aí começa a ressignificar, um dia de cada vez. Eu falo que é mais do que aceitar, é literalmente mergulhar, tá? Porque olha bem, eu preciso aceitar, sim, para ver que isso eu posso ressignificar. Agora, o nível da aceitação, ele ainda é raso, perto do que eu preciso entender e fazer. Gente, eu como treinadora mental, eu gosto de prática, né? Eu preciso da prática, eu preciso colocar algo em prática. Então, aceitar é um nível, sim, importante da racionalidade que me traz aquilo. Mas eu preciso o quê? Eu preciso praticar.
E por isso que eu tô dizendo, eu tenho que mergulhar, tá? Dentro das minhas crenças. Já falei de começar a fazer uma lista, anotar, ressignificar, tudo isso é importante. Mas a prática ela é fundamental para a gente ter essa mudança. Outra coisa que eu faço também, que é uma prática super simples, mas que me ajuda muito. Principalmente quando eu não tô me sentindo abundante. Quer ver uma coisa que eu faço que é super simples, mas que me conecta? Quando eu tô pensando, vamos supor que eu quero fazer aquela viagem, mas que ela é cara, que eu não tenho dinheiro, que eu tô com pouco assessorado, sei lá, qualquer coisa que me conecte com a escassez, tá? O que eu faço? Adoro fazer isso. Ontem ainda eu publiquei nos meus stories, quem tá no Instagram depois vai lá nos meus stories ver, porque eu achei fantástico aquele vídeo, tá lá nos meus stories ainda, por enquanto. Eu me conecto com a natureza, tá? Primeira coisa, eu saio e tenho que me conectar com a natureza. Lu, não tem uma natureza bonita perto da minha casa. Te conecta com o céu, te conecta com as nuvens. Olha quantas nuvens tem no céu. Não tem quantidade, tá? Te conecta com os passarinhos. Escuta aquele som dos passarinhos. Olha que eles cantam. Já tá lá na palavra, né? Os passarinhos não ficam pensando de onde eles vão tirar comida e o sustento. E eles estão cantando, certo? Olha bem, e nós, né? Então, aprenda com a natureza a ser abundante, tá? Então, lá os passarinhos cantando. Eu gosto, e aí o vídeo que eu falei pra vocês, que é o quê? Aqui onde eu tô agora morando, em Gênova, tem um porto aqui perto da minha casa. E todos os dias eu preciso ir lá me conectar com aquele lugar. E onde é que eu mais vejo esta abundância? Gente, nos peixes. Eu filmei ontem, tinha umas meninas que estavam dando pedaços de focaccia para os peixes, né? E eles vinham assim aos montes pulando. E eu disse, gente, como é que a gente pode pensar que o universo não é abundante, né? Quando a gente vê essa fartura, porque realmente o universo não é só abundante, ele é farto quando a gente se conecta com essa natureza. E por que a gente ainda não se conecta com essa natureza? Porque a gente vai lá para a escassez, tá? Então, só para a gente concluir, eu quero dizer para vocês que uma das leis universais, tudo que eu tô falando baseado em lei universal. Tá? Assim como se conectar com a natureza te traz essa sensação de abundância, deve trazer para você. Para mim sempre traz, e para várias pessoas que eu falo, tá se sentindo escasso, vai olhar para a natureza. A natureza tudo flui, gente. Tá tudo interligado. E nós também, né? Esta lei da correspondência. A lei universal da correspondência diz o seguinte, que tudo que tá dentro, a gente vê no nosso exterior fora. Então, se eu quero realmente ter abundância na minha vida, eu tenho que ser abundante internamente. A partir do momento que eu tenho abundância interna, eu vou ter isso na minha vida externa. Essa é a lei da correspondência, uma lei universal, tá? Então, primeiro eu preciso sentir que eu já tenho abundância. E depois ela vem mesmo no meu mundo físico, tá? No meu consultório tem uma escultura de madeira de peixes coloridos. Ótimo, Elo, é uma das formas também. Lu, eu não tenho peixe onde eu tô aqui. Ok, tudo bem. A Elo tem uma escultura que se conecta, que olha para aquilo e lembra dessa abundância dos peixes. Inclusive, gente, não tá aqui, não peguei, mas poderia. Nas cartas do baralho cigano, a carta dos peixes é a carta mais abundante do baralho, tá? Porque justamente por isso. Então, eu ontem tive o privilégio de filmar e me conectar com aquela abundância daqueles peixes, mas a Elo tá me trazendo aqui, eu olho para a escultura. Perfeito! É uma maneira, assim, da gente se conectar, tá? Então, olhem como a gente pode criar aí várias ferramentas para se conectar,
tá? Desejo muito viajar, mas sempre tive o pensamento que meu dinheiro nunca seria o suficiente e teria que ter muito mais. Pedro, muda isso. Sabe quando tu vai viajar com esse pensamento? Nunca, tá? E eu, em compensação, também tinha um pensamento assim. Também. Que achava que o dinheiro era em último lugar para viagem. Eu sempre pensava assim também. Hoje, gente, eu viajo e tenho viagens... Sério, se eu contar para vocês que surgem viagens na minha vida que eu nem imaginava fazer, tá? Sério. Por quê? Porque eu fui mudando essas crenças. E principalmente em relação a viajar. Eu não mudei só crenças em relação a viajar ou dinheiro em relação a viajar. Sabe o que eu mudei em relação a viajar? Que viagem para mim é vida. Viagem para mim hoje é vida. Porque se eu paro de viajar, eu paro de produzir tudo isso que eu tô sentindo abundante. Entende? Para mim, uma das maiores maneiras de me sentir abundante é estar viajando. E, gente, é incrível, porque eu tenho N situações de lugares que eu visitei que eu nem imaginava que eu iria visitar, tá? E olha, eu posso dizer que hoje eu já visitei muitos lugares, muitos mesmo, e realmente que eu não imaginava que eu ia visitar. E as coisas surgiram. As coisas foram dando um jeito. Alguém me convidou, até pagou para mim já, tá? Tenho várias viagens que foram pagas para mim, certo? E por quê? Porque eu não me preocupei com dinheiro. E outra coisa que eu mudei foi esse padrão em relação à viagem. Porque para mim hoje, viagem é quase tão fundamental quanto meditar. Eu medito todos os dias, certo? Para mim, viajar é tão vital, traz tanto essa questão não só da abundância, como tanta coisa, que para mim é fundamental. Não é necessário. E se a gente conseguisse perceber o quanto viajar nos transforma, gente. E assim, sempre foram viagens maravilhosas? Não, gente, eu passei muito perrengue em viagem. Muito! E foram fantásticos. Esses perrengues em viagem, ou o medo, ou me sentir sozinha, ou tantas situações, foram assim grandes degraus para eu subir nessa minha jornada, tá? Então, olhem como é importante. A gente precisa estar ligado nisso, certo? Mas enfim, falei sobre essa parte aí, não tinha. Mas o que eu quero deixar para vocês então? Vamos trabalhar muito a lei da correspondência, tá? Criar isso por dentro para depois ter isso por fora. Bianca botou aqui: eu pretendo fazer voluntariado e ano passado manifestei tudo, inclusive dinheiro inesperado. Pretendo terminar o planejamento e ir até o ano que vem. Perfeito, Bianca, tá? Não sei se tu quis dizer do voluntariado, aproveitando que tava falando sobre isso que tu colocou. O voluntariado, o dinheiro, tudo isso que tu manifestou, na verdade é assim, isso é a lei da atração, né? E da vibração junto. Tu pode manifestar tudo o que tu quiser, inclusive a abundância, tá? E, olha bem, vou dar um outro exemplo também, tá? Eu tô aqui numa cidade que eu não conheço muita gente, só conheço teoricamente o meu professor de italiano. E eu quis fazer voluntariado aqui justamente para conseguir conhecer outras pessoas, para falar a língua e para ajudar, certo? Falei com a única pessoa que podia me ajudar, meu professor de italiano. Gente, uma semana depois eu estava fazendo voluntariado na Mensa, que chama aqui, que é como se fosse uma cantina, que é onde servem refeições para as pessoas que não têm recursos, tá? 500 refeições são servidas por dia. Gente, eu saio de lá com uma energia, meu coração chega até a pular, tá? Então, olha que maravilha isso. E eu, teoricamente, eu tinha que organizar muita coisa, porque eu tô numa cidade que eu não conheço ninguém, eu conheço uma pessoa, que é o meu professor. E foi esta pessoa que me encaminhou,
Tá vendo? Isso é abundância. Eu não preciso ter muitas pessoas conhecidas para me indicar para fazer o voluntariado. Eu tinha uma, tá? Uma. Vou dar um outro exemplo, gente, tá? Que para mim foi... Olha bem, eu só conheço pessoalmente aqui o meu professor de italiano. Claro, conheço as outras professoras agora da escola, né? Mas só conheço e posso contar com o meu professor. Um senhorzinho, gente, que, meu Deus, amo de paixão, né? O meu professorzinho. O que acontece? Semana passada eu tava mal da garganta, certo? A primeira coisa que eu fui perguntar para ele, como eu faria se eu passasse mal e precisasse ir para um hospital, porque eu tava até com febre, tudo, a garganta dá isso, né? Aí eu disse, gente, vou lá falar com o Roberto, porque ele vai ter que me ajudar. Eu não podia conversar com ele, porque eu tava poupando a minha voz, né? Por isso que a live não saiu na quarta, saiu na sexta, inclusive. E eu precisava entrar com um antibiótico, porque eu tava com febre, eu tava realmente mal. E eu não sabia como agir aqui, né? E aí fui lá falar com ele, disse assim, me fala o que eu faço se eu precisar ir para um hospital. Tem um cartão de saúde da União Europeia, mas não sei se é aceito. Mas o que eu faço se eu precisar ir para um hospital? Aí ele me disse, tu vai pegar o ônibus tal, tu vai no hospital e tudo. Ele já me disse, tu vai ficar umas 8 a 10 horas esperando para ser atendida. E eu tava bem mal naquele dia. Aí eu disse assim, ok, eu precisava de um antibiótico. Aí ele pegou e disse pra mim assim, vamos na farmácia aqui embaixo, que eu conheço a farmacêutica e eu te conheço. Gente, eu sei que não é uma coisa que se faz vender antibióticos sem receita, né? Ainda mais aqui na Itália, né? Imagina a dificuldade. Só que a farmacêutica viu o meu estado e que eu precisava realmente de um antibiótico. Fora o outro sprayzinho lá e coisa que eu comprei. Ela me vendeu sem receita. Então, isso é abundância. Eu conhecia uma pessoa e é a pessoa que poderia resolver o meu problema. Porque se eu chegasse em qualquer farmácia, como eu cheguei, obviamente ninguém ia me vender o remédio que eu precisava, tá? Mas ela viu realmente que eu precisava, ela sabia que aquilo ia realmente curar. Então, olhem como isso é abundância, tu chegar na pessoa certa. Tu receber aquilo que tu tá precisando naquele momento. Isso é abundância, tá? E não precisa ser algo assim, mas eu não tenho 10 milhões na minha conta. Não preciso de 10 milhões na minha conta. Eu preciso das minhas necessidades e um pouco além. E me sentir confortável com isso. Porque é o que eu falava da lei da correspondência. É isso que a gente precisa para ser abundante, tá? Então, é tudo uma questão de como eu vejo isso tudo, como eu tô sentindo isso tudo, certo? Coloque aqui se tem dúvida, espero que tenha ajudado vocês e quero convidar vocês aqui para ficar mais uns minutinhos, bem poucos, para a gente fazer uma meditação breve, ok? Hoje me passei um pouco, né? Contei várias histórias aí, mas é que, gente, quando a gente para e pensa que a gente é abundante, porque parece que eu não conheço ninguém e eu conheço a única pessoa que poderia chegar na farmácia porque conhece a farmacêutica, porque é embaixo da escola há tantos anos. Olha bem, isso é abundância, né? Então, é para vocês verem que a gente tem que realmente se sentir. Obrigada, Solange, adorando o conteúdo. Quem não me segue no Instagram, me segue lá, entra na minha lista de transmissão, segunda, quarta e sexta eu mando áudios gratuitamente, tá? Tem vários outros conteúdos também. E quem tá aqui no Insight Timer já me segue lá também, no perfil de teacher, tá? Então eu vou convidar vocês a estarem confortáveis, vai fechando os olhos, vai respirando lento e profundo. Toma 3 respirações profundas, deixa o ar entrar e sair livremente. Conecta com o teu coração. Imagina agora uma luz branca brilhante no teu coração estar cada vez mais intensa. E esta luz agora vai até o alto, o mais alto que você puder.
imaginando que seja a 12ª dimensão, onde está o Criador, Criadora de tudo que é. E a luz do Criador, Criadora, vem até o seu coração agora. Respira. E agora você se conecta com essa luz. E você sente um amor, uma paz, uma tranquilidade. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que em cada pessoa que está aqui agora assistindo ao vivo, que vai assistir essa live, que depois essa live surgiu na sua vida, receba agora a definição mais elevada de abundância, sabedoria para lidar com a abundância e merecimento para ter esta abundância, pela definição do Criador, Criadora de tudo que é. E agora, eu peço que você imagine entrando no topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, as luzes dourada, rosa e azul. E essa luz dourada, rosa e azul vai entrando pelo topo da sua cabeça agora, passando por cada um dos seus chakras. E quando chega no seu coração, ativa a chama trina. Imagina agora no seu peito uma chama rosa, dourada e azul ao mesmo tempo, te trazendo sabedoria, poder e amor, direto do Criador, Criadora de tudo que é. Chama trina, ativar agora. Chama trina, ativar agora. Chama trina, ativar agora. Respira lento e profundo e sinta agora este poder, esta sabedoria, este amor brilhando no seu peito, nas suas células, em todos os seus corpos, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Assim é, está feito, está feito, está feito. Respira bem profundo, mais uma vez. Vai te conectando com seu corpo, com o aqui e agora. E quando quiser, vai voltando, abrindo os olhos e me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo nesse momento, tá? Tô colocando aqui meu Instagram Luativamente, tá? Gente, toda quarta-feira, vão escrevendo aqui pra mim como é que vocês estão. Toda quarta-feira, 8h30 Brasil, 12h30 Portugal, 1h30 aqui da Itália, tá? A gente se encontra aqui no Insight Timer. Gratidão por todos vocês que estão aqui pelo Insight Timer, gratidão por todos vocês que estão aqui pelo Instagram, tá? E lembrem-se, sejam abundantes, que esta abundância com certeza vai chegar. Eu vou subir essa live para o YouTube, tá? Depois eu vou mandar para minha lista e compartilhem, por favor, com quem vocês lembram que aí precisa mudar essas crenças de abundância, tá bom? Beijo no coração, encontro vocês na próxima quarta. Gratidão!